Só para retomar um conceito que eu já havia falado para vocês, quando a gente pensa no indivíduo que é duplo heterozigoto, tá? O Vzão e o Vzinho se encontram em um par de cromossomos, tá? E o Rrinho se encontram em outro par de cromossomos. Então, por isso que há uma combinação de Rrão com Vzão, Rrão com Vzinho, Rrinho com Vzão e Rrinho com Vzinho. Se eles estivessem no mesmo cromossomo, a combinação seria diferente, que é o processo de linkagem que a gente vai ver nos próximos capítulos, tudo bem? Bom, na meiose as cromátides são duplicadas e após esse processo, né, meiose de novo, que eu repeti, teremos a possibilidade de formação de 4 tipos diferentes de gametas, tá? Então, ou o Vzão vai com Rrão, ou o Vzinho vai com Rrinho, ou o Vzinho vai com Rrão, ou o Vzão vai com Rrinho. Na proporção dos gametas de 1 para 1 para 1 para 1, quando eu estou falando dos gametas de um duplo heterozigoto. Um Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Mas se forem considerados mais genes localizados nos cromossomos diferentes, essa distribuição ela fica mais difícil, tá? Esses indivíduos triplamente homozigotos, dominante ou recessivo, serão formados por um só tipo de gameta, A, B, C ou A, Azão, Bzão, Czão ou Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Quando o indivíduo for triplamente heterozigoto, então aqui eu tava falando de indivíduos homozigotos, triplamente heterozigotos, são formados 8 tipos de gametas diferentes. Então, é Azão, Bzão, Czão, ou Azão, Bzão, Czinho, ou Azão, Bzinho, Czão, ou Azinho, Bzão, Czinho. Então, assim, né? Um bando de gametas diferentes. Agora, eu preciso ficar fazendo toda vez esse negócio? Não, existem umas formas mais fáceis de fazer isso. Então, para simplificar, se perguntar assim, quantos gametas são gerados a partir de um indivíduo que é Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, Ezão, Ezinho? Aí você fala, meu Deus, não sei, tá? Como é que a gente faz esse processo, tá? Então, por exemplo, o indivíduo que ele é heterozigoto para 3 genes, tá? Então, se eu tô falando de um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, que é esse exemplo aqui, a gente vai fazer o número 2, porque o indivíduo é diploide, elevado a n, que é o número de heterozigotos. Por que eu elevo ao número de heterozigotos, gente? Porque só o heterozigoto que pode me gerar gametas diferentes. Observem o seguinte aqui, ó. Olha o que o homozigoto faz. Se o indivíduo é Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, o único tipo de gameta que pode gerar é Azão, Bzão, Czão. Pronto. Quem pode me gerar gametas diferentes é quando o indivíduo é heterozigoto. Então, quantos gametas diferentes eu posso gerar? Vai ser 2 elevado ao número de heterozigotos que eu tenho nesse indivíduo, tá? O número de genes em heterozigose que eu tenho nesse indivíduo, tá? Assim, se o indivíduo for Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, o valor de N é 0, porque não tem nenhum heterozigoto. Só que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quantos tipos de gametas eu tenho? 1. E se eu tiver 3 genes em heterozigose? 2 elevado a 3, que dá 8 tipos de gametas diferentes. E se eu tiver 2 genes em heterozigotos? Eu tô insistindo em falar em heterozigoto, mas é genes em heterozigose. 2 elevado a 2, que dá 4, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula quantos vão ser diferentes. Então, por exemplo, exemplo, né, de genes em cromossomos diferentes. Cor e comprimento da pelagem das cobaias, tá? Cobaia, esse ratinho aqui que é utilizado, né, como cobaia. Então, no caso dos porquinhos da Índia, a cor e o comprimento da pelagem estão em os cromossomos diferentes. Então, pelagem preta domina sobre a branca, a pelagem curta domina sobre a longa. Se eu cruzar indivíduos que são heterozigotos, eu vou ter 9 para 3 para 3 para 1, certo? Eu posso ter em 16 indivíduos, 9 de pelagem preta curta, 3 de pelagem preta longa, 3 de pelagem branca curta e 1 de pelagem branca longa. Eu poderia dar aqui para vocês 325 exemplos diferentes, mas só para que vocês entendam que toda vez que eu estiver falando de genes para 2 características que são diferentes, eles sempre vão segregar deste mesmo jeito. Independe se eu tô falando da cor da ervilha e da textura da ervilha, ou se eu tô falando da cor e do tamanho do pelo das cobaias, tá? Bom, uma forma da gente também identificar um genótipo desconhecido é o tal do cruzamento teste, né?
que a gente faz? No exemplo dado anteriormente, eu tenho o cruzamento do duplo heterozigoto, tá? Que é o meu azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho. Há um importante cruzamento chamado de cruzamento teste, que permite identificar o genótipo desconhecido de um indivíduo que apresenta 2 ou mais características dominantes. Ele é realizado com o cruzamento de um indivíduo cujo genótipo se deseja descobrir. Ou seja, eu sei que esse indivíduo é dominante, mas eu não sei se ele é azão, azão, elisão, elisão, ou se ele é azão, azinho, elisão, elisão, ou se ele é azão, azão, elisão, elisinho, tá? Então, não sei. O que eu faço? Eu cruzo ele com um duplo recessivo. Azinho, azinho, elisinho, elisinho. Como o testador, ele contribui apenas com os alelos recessivos, a partir da proporção da prole, eu consigo saber o que ele é, tá? Se ele é, por exemplo, totalmente dominante, né? Todos os descendentes vão ser de sementes lisas e amarelas, nesse caso aqui, né? Então, eu pego uma semente verde rugosa, cruzo com um liso amarelo, que eu não sei se é heterozigoto ou se ele é homozigoto dominante, tá? Se eu cruzar esses dois indivíduos, da qual esse aqui eu não sei o genótipo, e eu chegar a todos os indivíduos serem amarelos, eu sei que esse aqui ele é duplamente dominante, tá? Agora, se eu cruzar esse amarelo com o indivíduo recessivo e eu gerar uma proporção de meio a meio, meio amarelo para meio verde, meio liso para meio rugoso, eu tenho, então, um indivíduo que era duplo heterozigoto. Tudo bem? A gente pode voltar nisso na live também. Mas só para que vocês entendam, tá? Esse cruzamento teste é para fazer quando eu não sei o genótipo do dominante. Se ele é duplamente dominante ou se ele é heterozigoto para as duas características. Tudo bem? Conclusões possíveis. Se o indivíduo testado for homozigoto dominante para os dois genes, toda a prole terá o genótipo dominante, que foi o que eu falei aqui. Caso a prole tenha indivíduos com fenótipo dominante, mas também com fenótipo recessivo, o indivíduo testado será duplo heterozigoto. Ok? Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.